Saúdo os eleitos de Deus, as pedras vivas, aqueles que em amor foram predestinados, escolhidos, separados, atraídos por Deus para uma tão grande salvação. Quero também saudar aqueles que não conhecem o Evangelho, não conhecem Cristo, não conhecem a mensagem de salvação, mas desejam e andam em busca disso, conhecer uma verdade que os liberte da opressão da religião para viverem em paz, pensando na eternidade. Sou o apóstolo Miguel Anjo, feliz Páscoa a todos, esta festa de celebração e que nós temos que entender e conhecer, porque a Páscoa, a ressurreição de Cristo, ela tem um significado muito grande para a nossa vida espiritual. A Páscoa é a coluna vertebral, é a espinha dorsal do Evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria salvação. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém teria esperança da eternidade. O que nos faz diferentes, nós como cristãos, das demais religiões, é exatamente a ressurreição. Todas as religiões que têm os seus deuses, que têm as suas mensagens, que têm os seus livros, que têm os seus apelos, todos, os grandes líderes religiosos, todos eles estão no túmulo. Todos morreram e todos estão no túmulo. Confúcio chegou a dizer que ele não conhecia a verdade. Maomé chegou a dizer que ele não encontrou o sentido da vida, não encontrou a vida. E os demais estão todos no túmulo. O único que ressuscitou, por isso ele é a única divindade, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único Redentor, o caminho, a verdade e a vida, aquele que é Rei, aquele que é Senhor, aquele que é absoluto, Jesus Cristo, o Messias, ele foi o único que ressuscitou. E é a ressurreição que nos faz acreditar e ter a segurança da salvação. Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse em 1 Coríntios 15, irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui temos o modelo, aqui temos a palavra, aqui temos a revelação. Paulo diz, é pelo Evangelho que se conhece a salvação. Não é por sacrifícios, não é por obras da lei, não é por ritos, não é por vigílias ou jejuns ou batismos nas águas. Nada disto salva. A salvação, disse Paulo, provém da palavra, provém do Evangelho, Evangelium, boas novas. A lei, com os seus ritos, cerimônias e sacrifícios, não anuncia boas novas. Pelo contrário, a lei é um ministério de condenação e de morte. Se a justiça é mediante a lei, disse Paulo, segue-se que Cristo morreu em vão. Para a maioria dos cristãos que não conhecem estas verdades, Cristo morreu em vão. Não acreditam numa obra completa, não acreditam no seu nascimento virginal, na sua vida, sua morte, sepultura e ressurreição. Não têm esta ideia de quem é o verdadeiro Deus e o que é a garantia de que a sua obra, vida, morte e ressurreição, são a garantia da eternidade. Então vamos voltar lá ao que o apóstolo São Paulo disse, o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. Então ninguém é salvo por obras da lei, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele disse, sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Portanto,
A palavra evangelho, evangelion, boas novas, está nas cartas do apóstolo São Paulo, nas 14 epístolas, para a igreja gentílica, chamado o evangelho da incircuncisão. A Pedro foi revelado o evangelho da circuncisão. Lemos como Paulo disse em Gálatas, eu gosto muito, eu uso sempre estes versículos: se vier um anjo ou um de nós e prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito, esteja debaixo de condenação. Então, Paulo está dizendo que somos salvos pelo evangelho, e ele disse: o que vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui temos, em síntese, a obra de Cristo da salvação, a obra salvífica de Cristo, o seu sacrifício da cruz, sua morte, a sepultura e a ressurreição. É isso que difere o cristianismo. O cristianismo é a única religião certa. É o único caminho que leva à salvação. O cristianismo tem a única palavra suprema, que é a Bíblia Sagrada. Tem um único Deus, tem o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro, não existe outro. Pastor, e as demais religiões? Eu vou lhe dizer uma coisa, talvez seja assustadora. Grande parte das religiões, grande parte delas, são planos satânicos para a destruição e escravidão do ser humano. Paulo disse isso. Paulo disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Religião fora do cristianismo é um jugo de escravidão. O diabo tem usado a lei com os seus ritos, cerimônias, sacrifícios, batismos, jejuns, vigílias, tem usado isso para manipular, para oprimir, para acorrentar, para colocar correntes em torno do pescoço dos evangélicos, para que eles não conheçam a glória de Deus, da graça do Senhor. É pela graça que sois salvos, disse Paulo. É por graça. E se é por graça, não é por obras, disse Paulo aos Romanos, é por graça. Ninguém é salvo pela lei. A lei não justifica. O único que justifica é o sangue de Cristo, do seu sacrifício na cruz. Fomos justificados pela fé. Justificação significa o quê? Uma sentença de absolvição, dikaio, da palavra grega, dikaio, sentença de absolvição. Quer dizer que em Cristo e pelo sangue derramado recebemos uma sentença de absolvição. Estás livre, és salvo, não há dívida contra ti, não há mais opressão, não há mais cegueira espiritual, a glória do Evangelho foi revelada. Então, quando eu creio na ressurreição, eu creio de fato, na verdade, no cristianismo, no único caminho, o caminho da salvação. Paulo, quando escreve na mesma carta, capítulo 15, 1 de Coríntios, ele diz isso: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, não havia esperança, não havia salvação, não haveria. Se Cristo não ressuscitasse, seria mais uma religião, seria igual às outras religiões, que não salvam, cujo Deus não está vivo. O Redentor, o nosso Redentor, já proclamava Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Tal a experiência da verdade, do sentido de vida, da transformação que Jó teve. Ele vive. Nós servimos a um Deus vivo com consciência pura e limpa, acreditando na sua morte e ressurreição, sem a qual todos permaneceríamos nos pecados. Sem a ressurreição não haveria salvação. E ainda mais, os que dormiram, dormiram para sempre.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Significa então, se eu apenas conhecer o Cristo nos dias da sua carne, se eu não acreditar na sua morte e ainda mais na sua ressurreição, amado, a pessoa é a pessoa mais infeliz desta terra. Nós não somos infelizes, pelo contrário, nós somos muito felizes, felicíssimos, porque nós cremos no Evangelho, nós cremos na graça de Deus, nós cremos na ressurreição de Jesus, nós cremos na Páscoa, não a Páscoa dos judeus. O Cordeiro Pascal, disse Paulo, já foi imolado. Nós cremos na Páscoa do Messias, aquele que é o Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. Ele preparou este programa, este encontro, porque eu sei que há muitas pessoas que desconheciam estas verdades e diziam, mas eu tenho uma Bíblia, eu até vou numa igreja, mas eu me sinto a pessoa mais infeliz do mundo. Talvez você esteja ou tenha chegado ao fundo do poço, porque lhe faltava conhecimento. Oséias, o profeta, diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Como é que é possível um cristão ser infeliz se ele não acreditar no Cristo ressuscitado? Então as pessoas têm que saber que há uma mensagem antes da cruz e uma mensagem após a cruz. Antes da cruz, era o Cristo nos dias da sua carne, ele estava ali no cumprimento da lei. O fim da lei é Cristo. Disse Paulo em Romanos 10, o fim da lei é Cristo. É preciso ter zelo, disse Paulo, mas com entendimento. Então, a lei terminou, não temos nenhuma ligação com Moisés, nenhuma ligação com ritos, cerimônias, batismos. A minha pergunta, e é bom que eu faça neste dia da ressurreição da vida, será que passar pelas águas é o cumprimento do que Cristo não fez na sua morte e ressurreição? Quando ele disse na cruz, João 19:30, tudo está consumado. Será que não consumou e agora a justiça é mediante a lei e eu tenho que me batizar para cumprir e aperfeiçoar o que Cristo não fez completo? Pense nisso, por favor. Pense quantas pessoas nesta terra, suas gerações, 3, 4 gerações ainda vivas, o bisavô, o avô, o pai, os filhos, os netos, quantas gerações que nunca conheceram a verdade, viveram uma vida espiritual oprimida, sempre com medo de Deus, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder a salvação, com medo de 7 espíritos piores. Foi isso que vieram ensinar ao nosso Portugal e à nossa Europa, trazendo a lei de Moisés escravizadora, dizendo que é o batismo nas águas, é o jejum e é a vigília que impede 7 demônios de se tornarem piores os estados das pessoas antes de Cristo. Amado, tudo isso é o diabo criando narrativas para que você não conheça a verdade. A verdade diz, somos salvos pelas Escrituras, se a retivermos tal qual Paulo pregou, está aqui. E disse que as Escrituras ensinam que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E sem a ressurreição, seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou, Cristo vive. E porque Ele está vivo, eu posso estar aqui hoje e você daí. Você aí no seu lugar, na sua casa, no hospital, no presídio, onde você me assiste. Poder sentir esta verdade vibrante, poder ter uma paixão por Jesus Cristo, uma paixão por Jesus, pela sua obra, pela sua vida, pela sua ressurreição, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sem Jesus não há amanhã, sem Jesus não há eternidade, sem a ressurreição as pessoas seriam os mais infelizes desta terra. Então, entrega a sua vida a Deus, confie nele, creia, rompa o cordão umbilical com o mundo, entrega a sua vida e diga, Senhor Jesus Cristo, estou aqui me entregando, rasgando o meu coração na tua presença. Não as vestes, o coração. Quero viver
com Cristo, para Cristo e eternamente com Cristo. Esta é a Páscoa. Esta é a verdade. Esta é a ressurreição. Glória a Deus. Bem-haja, Páscoa muito feliz, um abraço carinhoso a todos do seu apóstolo, em nome de Jesus. Graça e paz.